Rio Grande do Norte chega a 1.600 mortes pela Covid-19. Shoppings e galerias sem ar-condicionado podem voltar a funcionar. Intervenção no IFRN completa 90 dias sobre protestos de alunos e servidores. Fundação José Augusto abre cadastro para artistas e espaços culturais. E Sarau Preticência reúne poetas potiguares pela internet. Hoje é terça-feira, 21 de julho de 2020. O TVU Notícias está no ar. O estado do Rio Grande do Norte registra mais de 1.600 óbitos pela Covid-19. Apesar da queda na contaminação pelo vírus, o governo do estado alertou hoje para a necessidade de manutenção do distanciamento social. Em coletiva de imprensa realizada hoje, a Secretaria de Saúde Pública do Estado declarou que a taxa de contaminação e mortes pela Covid-19 está em queda, porém alertou a população para a necessidade do distanciamento social, para que a curva de contaminação não aumente. A coordenadora de redes de atenção à saúde, Samara Dantas, atualizou os números da Covid. Em relação à atualização dos dados sobre o novo coronavírus no estado do Rio Grande do Norte, podemos confirmar que temos 44.267 casos confirmados para o novo coronavírus, ainda 56.143 casos suspeitos em investigação e um total de 68.806 casos descartados para este vírus. Pode ser que tenha tido confirmação para outros vírus respiratórios. E ainda, em relação ao número de óbitos, podemos confirmar que até o momento temos um total de 1.621 óbitos confirmados para esta doença e ainda um total de 201 óbitos em investigação. Bem como nas últimas 24 horas tivemos um incremento de 9 óbitos para esta doença. É importante mencionar que o estado do Rio Grande do Norte ainda continua com um cenário de queda na incidência, e na mortalidade também, mas é importante que neste momento de retomada das atividades econômicas, do setor produtivo, que as pessoas, que a população não relaxe das medidas de distanciamento social. A taxa de ocupação de leitos com pacientes Covid no início da tarde de hoje é de 85%. Apesar de se manter alta, em algumas regiões de saúde ela vem caindo. A exemplo da terceira região, em João Câmara, que semana passada estava em 100% e hoje está em 50%. Na quarta região de saúde, que tem como município base Caicó, a taxa de ocupação de leitos está abaixo dos 80%. A região de saúde que mais preocupa o governo do estado é a metropolitana, que compreende a Grande Natal. A taxa de ocupação é a mais alta do estado nesse momento, com 88%. Jorge Silva para o TVU Notícias. Depois de 4 meses fechados, shopping centers sem sistema de ar-condicionado e centros comerciais tiveram autorização para voltar a funcionar em Natal. Jamile Nogueira tem mais informações. Essa é a segunda fração da segunda etapa no plano de retomada gradual da economia na capital potiguar. Foram autorizados a reabrir centros comerciais, shopping centers e galerias sem sistemas de ar-condicionado. Os estabelecimentos e serviços autorizados a funcionar devem cumprir uma série de protocolos listados na portaria. O descumprimento das medidas pode acarretar em interdição, aplicação de multa e outras penalidades. Já amanhã está prevista a nova fase da retomada em todo o estado, seguindo o plano de retomada do governo estadual. Ontem, o governo publicou no Diário Oficial os protocolos específicos a serem obedecidos pelos segmentos que vão reabrir. Entre as determinações estão a fiscalização ao cumprimento do distanciamento social e a utilização de máscaras pelos clientes.
a organização do espaço de forma a não gerar aglomerações e nas áreas comuns é proibida a disposição de mesas, cadeiras e bancos, inclusive nas praças de alimentação. Em Natal, os estabelecimentos que já abriram hoje terão horário reduzido. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal informou os horários. Shopping Via Direta, lojas e quiosques de segunda a sábado das 12 horas às 8 da noite. Nos domingos e feriados, a abertura é facultativa das 12 às 8 da noite. Shopping Cidade Jardim, lojas e quiosques de segunda a sábado das 12 horas às 8 da noite. Shopping 10, lojas, quiosques e praça de alimentação de segunda a sábado das 9 da manhã às 5 da tarde. No Praia Shopping, lojas, quiosques e praça de alimentação de segunda a sábado das 12 horas às 8 da noite. Nos domingos e feriados, a abertura é facultativa também das 12 às 8 horas da noite. Lotéricas de segunda a sexta-feira das 9 da manhã às 7 da noite. Nos sábados, o funcionamento será das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Dentro dessa retomada gradual das atividades do governo estadual, há ainda uma terceira fase dividida em duas frações. Essa última fase está prevista para acontecer a partir da próxima semana, quando devem ser liberados os bares e restaurantes maiores que 300 metros quadrados. Já no dia 5 de agosto devem retomar as atividades os shoppings com ar-condicionado. Jamile Nogueira para o TVU Notícias. A intervenção no IFRN completou 90 dias. Os servidores e estudantes protestaram ontem em um ato chamado de Plantão Democrático 90 dias de escuridão no IFRN. Os servidores e estudantes do IFRN alegam que ao longo dos 90 dias a instituição passou por inúmeros retrocessos. Entre algumas ingerências elencadas estão atrasos em recebimentos de bolsas estudantis, atrasos em processos de progressão e aposentadorias de servidores, perca de prazos de editais de pesquisa e falta de diálogo da reitoria com os campi do IFRN. Nós, servidores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, estamos aqui no Plantão Democrático, justamente falando para todo o Estado do Rio Grande do Norte, da luta que nós estamos aqui em prol da democracia da nossa instituição. Já são 3 meses de intervenção, né? A instituição está sangrando, são processos administrativos, processos acadêmicos parados, por essa intervenção que ora ocupa a nossa instituição. Os estudantes criticaram a postura do governo Bolsonaro e do MEC em interferir na forma democrática de gerir o IFRN. Há 3 meses o governo Bolsonaro interfere na escolha da comunidade, dos estudantes, dos professores, dos servidores e interfere na posse do reitor eleito. Nesses 3 meses a comunidade tem feito muita luta, participando das vigílias, nas redes sociais, mas a gente vê que a equipe do interventor é uma equipe incapacitada, uma equipe que não consegue representar a comunidade e muito menos fazer o IFRN funcionar. A comunidade acadêmica do IFRN pede a renúncia imediata do interventor Josué de Oliveira e posse do reitor eleito José Arnóbio. Estamos aqui num plantão democrático todos os dias, estudantes, técnicos administrativos e nós, docentes, para dizer de forma clara: posse imediata do reitor eleito é a saída para superar a crise do IFRN e retomar as normalidades e as atividades positivas dessa instituição, com mais de 110 anos de serviços prestados em Natal e em todo o estado do Rio Grande do Norte. Portanto, exigimos a posse do professor Arnóbio aqui na reitoria. Até o fechamento dessa matéria, o interventor Josué de Oliveira não quis comentar os protestos dos servidores e dos estudantes. Na semana passada, a Petrobras concluiu a venda de mais 2 campos de exploração de petróleo da Bacia Potiguar. Só este ano, a estatal já vendeu 10 áreas aqui no estado. Os campos de Ponta do Mel e Redonda, em Areia Branca, foram vendidos por R$ 7.200.000 para a Central Resources do Brasil Produção de Petróleo. As 2 áreas eram responsáveis pela produção de 493 barris de petróleo por dia. No começo de julho, a empresa vendeu outras 3 áreas de perfuração em águas rasas no litoral do estado, por R$ 1.500.000. O polo era responsável pela produção de cerca de 260 barris por dia, além de 190 mil metros cúbicos de gás natural.
As consequências econômicas, como a arrecadação de royalties reduzida, uma redução nos tributos e impostos, redução de receitas nos municípios adjacentes aos campos produtivos, é uma consequência econômica imediata. Entretanto, ainda temos que abordar o desemprego estrutural de cerca de 7 mil trabalhadores e trabalhadoras do setor privado que estão desempregados, acarretando problemas graves sociais e culturais dentro dessas cidades. A venda das áreas é parte da estratégia da Petrobras de concentrar a produção em águas profundas e ultraprofundas localizadas no litoral do sudeste do país. Sindipetro sempre se manifestou contrário a essa posição da empresa, reiterando que era necessário investimentos e parcerias para que o processo de produção petrolífera do Estado se mantivesse ou incrementasse algo mais com relação à sua produtividade. Nesse período de pandemia, a Petrobras acelerou e intensificou esse processo de privatização e venda de ativos, colocando à venda alguns poços de terra, como também alguns poços de mar. Inclusive, publicou para sua categoria um documento chamado Plano de Resiliência, que justificava que para preservar as vidas ia hibernar algumas plataformas marítimas. Entretanto, o que vimos foi a diminuição da nossa produção e o aumento do desemprego estrutural aqui no estado. Em maio, a Petrobras havia concluído a venda de outros 7 campos terrestres no polo de Macau. Nós tínhamos em 2013 62 mil barris óleo equivalentes ao dia. Hoje, em 2020, pelos dados da ANP, nós temos em cerca de 32 mil barris. Tivemos uma queda de praticamente 50% na nossa produtividade. Tínhamos também em 2013 um investimento que beirava os 2 milhões de reais. Hoje nós temos em torno de 540 mil. Todas as áreas serão agora operadas por empresas privadas do setor, o que preocupa o sindicato, que representa a categoria. Nós vivemos um momento em que o setor privado tem as piores contratações de serviço desde 2013. Péssimos salários, algumas empresas deixam de pagar aos seus trabalhadores, retiram o plano de saúde num momento delicado desse, como o momento da pandemia do Covid-19. O Sindipetro repudia de forma integral essa postura que a Petrobras vem tomando ultimamente no nosso estado. O Sindipetro RN, mais uma vez, chama a atenção da sociedade potiguar para que se manifeste e para que possa cobrar das autoridades políticas, uma postura, uma ação que possa trazer benefícios e trazer a retomada da produtividade aqui no nosso estado. O governo do estado, por meio da Fundação José Augusto, abriu as inscrições do Cadastro Estadual de Cultura do RN. A ideia é mapear agentes, entidades e espaços culturais que integram a cadeia produtiva do estado. Isso irá agilizar os repasses dos recursos da Lei Aldir Blanc, criada com o intuito de ajudar profissionais e organizações culturais prejudicados pela crise do novo coronavírus. O Cadastro Estadual de Cultura do RN irá mapear o perfil socioeconômico e profissional das pessoas que fazem o setor artístico e cultural do estado. Podem se cadastrar tanto pessoas físicas quanto jurídicas, como artistas, agentes, produtores, instituições culturais e demais trabalhadores da cultura. O cadastramento permitirá ao governo transferir os recursos financeiros da Lei Aldir Blanc, sancionada no fim do mês passado. São 3 bilhões destinados a estados e municípios para pagamento de auxílio emergencial a trabalhadores, manutenção de empresas, organizações e espaços artísticos, além de incentivo a cursos, editais e prêmios culturais. Esse cadastramento ele vem suprir uma lacuna do Estado, do conhecimento geral do que se produz e também servir de parceiro dos municípios, nesse trabalho, nesse conhecimento, nessa construção, para que a própria Lei Aldir Blanc seja executada na sua plenitude, tanto no que diz respeito ao auxílio emergencial para o setor da arte, da cultura,
quanto para os editais e os fomentos, né, dos setores dos espaços culturais. As inscrições não têm prazo para acabar e estão disponíveis no site www.cadastrocultural.rn.gov.br. Jussara Félix para o TVU Notícias. Em sua primeira edição, o Sarau Preticências acontece virtualmente durante todo o mês de julho, reunindo poetas negras e potiguares. Saiba mais sobre o projeto na matéria da repórter Cecília Costa. O Sarau Preticência é um espaço voltado para a valorização e divulgação de escritas não hegemônicas norte-riograndenses e foi pensado com o intuito de diversificar as cores e gêneros na literatura potiguar, porque a gente tem essa impressão de que apenas uma elite branca e masculina é detentora exclusiva dessa expressão artística, e a gente sabe que com o advento da internet e das redes sociais, muitos de nós, pessoas racializadas, negras, indígenas, também começaram a ocupar essa forma de expressão artística. Sendo totalmente virtual, em formato de lives no Instagram, a primeira edição do Sarau Preticências conta com a participação de 14 poetas negras e potiguares. A ideia é poder dialogar, compartilhar e divulgar um pouco das suas vivências como artistas e suas referências literárias. Nessa primeira edição, a gente homenageia o Julho das Pretas, que no dia 25 de julho é comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Então, a gente acaba também se inserindo na agenda do Julho das Pretas local com o intuito de homenagear a escritora Alta de Souza. O Sarau Preticências iniciou dia 7 de julho e vai até o 28, todas as terças e quintas, a partir das 19 horas, no Instagram de Rose Nascimento, o @verbofulou. Uma das convidadas, Thelma Sansa, fala um pouco sobre o sarau ser realizado virtualmente em meio ao momento em que estamos vivendo e também sua importância. Uma ideia bacana e principalmente pelo fator de ser um sarau voltado para um contexto que a gente vem vivendo, onde o celular, onde a nossa casa tem se transformado em um espaço de criações e elaborações, né? Mas principalmente a aproximação através das tecnologias digitais, né? Então vai ser algo inédito, pelo menos para mim. Vai ser algo inédito, vai ser importante também essa aproximação. Por não ter nenhum apoio público ou privado para a sua realização, foi criada uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. E para valorizar o trabalho de todas as profissionais envolvidas, lançamos uma campanha no Catarse, que podem ser doados valores a partir de R$10. E vai servir como fonte de renda para todo mundo que participou, tanto na parte da produção quanto na parte artística. O TVU Notícias termina aqui e você já sabe, enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã!